É de coração, música muito inspirativa, muito linda, essa que nós acabamos de ouvir e que deve fazer eco em nosso coração, em nossa mente, que possamos sempre transmitir, falar para Deus aquilo que realmente vai no nosso coração, com sinceridade. Hoje eu trago aqui esse tema, a vida cristã, profundidade versus simplicidade. Acho que as duas coisas não combinam bem, né? Mas eu acho que vai ser possível entender que combinam sim. Ao mesmo tempo que é profundo, é simples. Ao mesmo tempo que é simples, também é profundo. O que a Bíblia nos ensina a respeito do plano de Deus para a nossa vida, nossa caminhada aí, né? Será que existe algo mais fascinante, mais simples e profundo do que uma planta que nasce, cresce e depois fica aí apresentando a sua exuberância? A mesma coisa, uma árvore, digamos uma árvore frutífera, né? Que é plantada, uma semente plantada, começa a germinar, brotar e crescer e finalmente ir produzindo frutos. Maravilha, lindo, lindo de se ver. Eu me lembro das muitas laranjeiras que nós tínhamos lá junto à casa onde eu nasci e fui criado. E quando, na época certa, as laranjas ficavam maduras, aquela laranjeira, às vezes, tinha poucas folhas aparecendo, que tantas laranjas amarelinhas se apresentavam ali, frutos que ali davam. E guarde essa ideia, esse pensamento, que daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor por que eu estou dizendo isso. Porque eu estou trazendo essa palavra nesse sentido. Então, eu creio que é difícil encontrar algo mais belo e mais profundo ao mesmo tempo. E também mais simples do que isso. De que uma árvore que produz seu fruto, que cresce e produz seu fruto no tempo certo. Então, dessa simplicidade, de que surgem as cores, surgem os sabores, surgem as texturas, que enchem os nossos olhos, que nós gostamos de apreciar, né? Essa variedade de alegria que vem dessa situação tão simples e profunda ao mesmo tempo. Só de pensar nisso, nós sentimos uma alegria interior, sem dúvida alguma, né? A terra produz frutos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Isso vem acontecendo desde o Jardim do Éden. Não parou, jamais a terra parou de produzir. Às vezes precisa plantar, claro, né? Mas plantando, a produção vem. Então, nós estamos aí também para isso, para justamente produzir. Mas, tendo o cuidado de plantar, nós vamos então ter também o privilégio da colheita, né? A terra produz frutos dia após dia, todo tempo em que a terra é terra, em que o mundo é mundo, em que a humanidade existe, ela tem desfrutado dessa maravilha que Deus criou. Os frutos que são muito belos, que servem para a nossa alimentação e satisfação, inclusive trazendo para o nosso, através do nosso olhar, uma alegria por nós podermos desfrutar dessas coisas. E lá nós encontramos as variedades de frutas, né? E o Nordeste é de uma forma muito especial, pródigo nessa situação de variedades de frutas, que tem algumas que tem aqui que nós não temos nas outras partes do país e que temos o privilégio de tê-las aqui. Mas as coisas mais comuns, né? Laranjas, maçãs, bananas, peras, ameixas, pêssegos e também as uvas. Nós muitas vezes temos, então, uma bandeja de frutas muito lindas. Segura essa aí um pouquinho, por favor. Deixa a bandeja por enquanto. Nos mostrando essa variedade que existe por aí. São naturalmente apenas algumas, outras tantas poderíamos estar apresentando aí também, né? As uvas, eu falei das uvas e elas estão presentes aí também na bandeja. As uvas fazem parte, digamos assim, é como se fosse uma espécie de convidados especiais, né? Sendo, digamos, tratadas com alguma deferência especial. Em algumas culturas,
Uvas fazem parte de qualquer cerimônia de casamento, por exemplo. Elas estão aí presentes na cerimônia de casamento. No entanto, onde estariam os frutos, em especial as uvas, se não existissem os galhos, as varas? Se não tivéssemos os galhos de uma árvore. Imagina uma laranjeira, um tronco bonito, maravilhoso, sem os galhos. Não teria laranjas. Imagina uma videira, sem as varas, sem os ramos, sem os galhos. Não teria uvas. É isso que eu estava querendo justamente deixar, essa importância que tem a produção dos frutos. São os galhos que produzem frutos. Quer dizer, trazem os frutos à aparência e ao nosso consumo. O tronco, é claro que é necessário, porque o galho em si, por si só, não existe. Muito menos produz frutos. Como o tronco de si mesmo também não vai produzir frutos se não tiver o galho. Porque o fruto vai nascer na ponta lá, né? Vai nascer não do tronco, mas sim no galho. Existem alguns casos, talvez, que podemos isolar aqui, que algumas jacas parece que crescem lá no tronco, né? Não crescem no galho. Mas são exceções, né? Como toda regra tem exceção, também a jaca talvez faça uma exceçãozinha aí nesse caso aí. Mas vamos, deixa a jaca para lá e vamos... Mas não é, o galho não é geralmente o mais desprezado? Corta esse galho, está atrapalhando. Tira o galho daí. Quebra esse galho. Aí alguém diz, quem quebra galho é macaco gordo, eu não sou macaco gordo, então não quebro galho. Mas o galho é importante. Se não tiver o galho, não tiver, no caso da parreira, uva, a vara, o ramo da videira, não haverá uvas. Porque a videira em si não produz uvas. Ela precisa da extensão da vara para que a uva possa ser produzida. Quando Jesus usa essa figura, quando ele diz, eu sou a videira, vocês são as varas, ele poderia ter usado qualquer outra ilustração. Mas provavelmente usou a videira, porque a videira é uma das 3 árvores símbolos de Israel. Entre as 3, ele escolhe então a videira para dar esse exemplo. Eu sou a videira. E ele ainda diz assim, o plantador da videira é o Pai. O Pai plantou a videira, eu sou a videira e vocês são as varas. Aonde vêm os frutos? Das varas. Quem vai produzir os frutos? As varas. Então, a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade que está aí. Simples assim. Não há frutos sem as varas. Mas profundo ao mesmo tempo. Nós somos convocados por Deus para produzirmos frutos. É isso aí. De alguma forma, os galhos, como eu já disse, as varas são sempre negligenciadas. É como se não tivessem importância. Não tivesse muita razão de ser. São os primeiros a serem sacrificados, a serem cortados. Mas não há frutos sem eles. O tronco só não vai produzir fruto. A vara, portanto, o ramo, o galho é de extrema importância. E para ele, basta que tenha consciência de que o agricultor, que é o Pai, ou a videira, que é o Senhor Jesus Cristo, saibam que o nascer do fruto depende da presença de quem plantou e da própria videira que produz a seiva e o alimento para que o galho seja alimentado e possa produzir frutos. Então é só o conjunto mesmo que vai funcionar corretamente e da forma como Deus exatamente vem. Então vem à tona mais uma vez a ideia de necessidade de permanecer. O galho que não permanece na videira, claro que não vai dar frutos. Permanecer em Cristo é necessário.
Estar em Cristo, permanecer nele, viver do que ele tem para nos alimentar, nos fornecer como alimento na área espiritual é extremamente necessário, porque sem isso nós nada temos. Porque Jesus diz lá, sem mim nada vocês são. Coisa alguma vocês podem fazer. Sem mim, não. Então a videira vai produzir se nela estiverem os galhos. Os galhos nada vão produzir se não estiverem ou se não permanecerem na videira. Simples e complexo ao mesmo tempo. Simples e complexo ao mesmo tempo. Aí está então, mais uma vez, o fruto. Para quem olhar de frente, bem à direita, ali está a videira. Logo, mais no centro, os galhos cheios de frutos. É assim que funciona. Tira a videira de lá, os galhos somem. Tira os galhos, a videira está lá, mas não tem frutos. Dá para entender? A importância que nós temos no processo? O que Deus espera de mim e de você nesse processo todo? E quando Jesus conta essa parábola, diz esse ensino aos seus discípulos, ele tem uma palavra muito dura e muito direta. Ele diz, a vara que não dá fruto, ele a corta e joga fora. A que produz fruto, ele poda, limpa, ou seja, já mostrei isso para os irmãos aqui, que depois de um certo trecho de broto, já vai aparecer se tem ou não tem uva naquela vara, e dali para frente não vai mais nascer uva alguma. Então é possível cortar aqui para que a seiva que vem da videira alimente mais esse pedaço aqui que já está produzindo fruto. Eu entendo que podar, ele poda, limpa, tem a ver com isso, para que dê mais fruto, para que sobre mais força que vem do tronco da videira para esse pedaço aqui, e não gaste energia naquele outro tanto que só vai produzir sombra, que fruto não vai produzir mais. Basta você visitar uma plantação de uva por aí que você vai perceber isso. As uvas nascem num primeiro trecho de, no máximo, 50 centímetros de ramo. Dali para frente não nasce mais, é só folha e vai crescendo metros e mais metros e mais metros, que vai gastar energia da videira. Então, cortando aqui, ou podando aqui, não tem mais esse gasto. E essa parte aqui fica bonitinha, verde, vai produzindo, e há mais força que vem da fonte para esse pedaço aqui. Mas a vara que não dá fruto, ou que não tem fruto, ele corta e joga fora. Bom, aí é uma questão de verificar. Então, esse exemplo de Jesus Cristo com seus seguidores significa isso, permanecer em unidade com Ele, que é a perfeição. Ele é a perfeição. E o que vem dele para nós, no caso, o Espírito Santo que em nós habita, é a perfeição. Então, não somos completamente perfeitos? Não, não somos. Mas temos a perfeição em nós. O quanto somos perfeitos vai depender de o que nós estamos fazendo, menos de mim, mais de Cristo em mim. O lema é esse. Quanto menos sou eu e mais Ele, mais perfeito eu serei. Mas aí vai depender de cada um de nós nessa questão de quanto quer deixar de ser Ele mesmo, de ser nós mesmos, para deixar que Cristo seja o que Ele quer ser em nós. A nossa função simples é receber com alegria aquilo que Ele tem para nos fornecer. Ele tem tudo que for necessário, tudo que precisarmos, tudo que necessitarmos, Ele tem para oferecer. Agora, só vai poder oferecer se houver espaço. Porque se eu estou cheio de mim mesmo, não tem espaço. Ele não invade, Ele não arromba a porta. Ele diz que bate
e espera que alguém abra. Se alguém ouvir a batida e abrir a porta, eu entrarei. Com ele cearei e ele comigo. Interessante que Jesus, quando vem, ele vem para a ceia. Para a cultura judaica, a principal refeição era o fim da tarde, não é o almoço. Para nós, muitas vezes, é o almoço, né? E o lanche da tarde, muito mais assim rápido. Para eles, não. À tarde, que eles ficavam mais tempo, dedicavam mais tempo para a refeição. A principal refeição deles era a ceia. Por isso ele diz, eu venho na hora do almoço bater e tal, que alguém abre. Não, é no fim da tarde que ele vem para estar com aquela pessoa. Ele diz estar com tempo, com bastante tempo sobrando para um bate-papo, uma conversa, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Olha, a comunhão se estabelece aqui então. Esse é o pensamento de Jesus. Menos de mim e mais dele em mim. Se não for assim, certamente o fruto não vai ser lá essas coisas. Então, esse é o projeto de Deus. Nós somos servos humildes. Servos. Humildes, mas úteis. Porque nós recebemos a força que vem de Deus. Força essa que nós devemos compartilhar com nossos semelhantes, o que serve também como uma espécie de retroalimentação. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Quanto mais eu compartilho, mais eu sou edificado, mais eu cresço, mais eu posso compartilhar amanhã e depois. Quanto menos eu faço, mais eu me recolho, mais eu fico, digamos assim, na insignificância e tipo assim, está ali, mas é como se não estivesse. Isso então, essa retroalimentação que nos mantém vivos no nosso dia a dia. Jesus viveu assim, a simplicidade, e se dando, e se doando. Vejamos o que diz o texto em João capítulo 4, versículos 31 e 32. É o que está aí projetado. Que ele fala com sinceridade. Eu tenho uma comida. Os discípulos chegam e dizem, mestre, come alguma coisa. O episódio é a mulher samaritana junto ao poço. Os discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. E quando eles voltam, trazem o alimento que eles haviam comprado lá na cidade, Jesus está ali, junto ao poço, sozinho, que a mulher já tinha saído, essa altura já tinha saído. E eles então chegam, mestre, vamos embora lá, a gente já trouxe aí o almoço. A comida já está aí. Mestre, come alguma coisa. Aí Jesus diz, eu tenho alguma coisa para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho, vocês não conhecem. Porque a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. O que para mim é mais importante de Jesus é fazer com que eu cumpra o que Deus quer, do Pai que me mandou aqui para este mundo, para realizar aqui uma missão. É isso que importa. Essa é uma comida que vocês não conhecem. E é interessante que ele transfere essa missão para os seus seguidores. Hoje, os seus seguidores somos nós, que cremos nele, que temos absoluta certeza e convicção da nossa salvação por meio do perdão dos nossos pecados, nós cremos nisso. Então nós somos hoje esses representantes. Quem vai produzir frutos hoje somos nós. Eu e você e eu. Que nós somos as varas, nós somos os galhos da videira. Os frutos só são produzidos nos galhos. Se nós somos galhos que não damos frutos, então a permanência está difícil. Eu preciso produzir frutos. A simplicidade da vida de Cristo é que a videira recebe do Pai, do agricultor, e compartilha com os seus discípulos. Justamente essa simplicidade
dos discípulos, que são os galhos, as varas, os ramos, que conhecem o processo e desfrutam a simplicidade do processo pelo qual a presença das intenções do agricultor. O que Deus espera de nós? Qual é a intenção dele? Elas então chegam ao mundo através daqueles que produzem os frutos, que somos nós. As suas intenções vão percorrer de modo simples e tranquilo o mundo todo, devendo chegar onde devem chegar, através das vidas dos ramos que somos nós nesse mundo. E assim sendo, nós não podemos tornar complexo o que Deus tornou simples. Não podemos, digamos assim, fazer aqui a caminhada ao inverso disso, deixando a coisa complexa, aquilo que Deus já tornou simples. Isso diz respeito tanto à salvação, como também à questão viver a vida cristã. Ou seja, viver a vida em Cristo enquanto parte da vinha plantada pelo Pai, que é o agricultor. Então, Paulo faz uma referência a essa necessidade de termos cuidado nesse sentido ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que receio, diz Paulo, e quero evitar, e que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O receio de Paulo era esse. Lá no Éden, a semente enganou Eva. E Paulo tem esse receio de que isso aconteça conosco. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, certa vez fez a seguinte observação: ser escravo de Deus é ter perfeita liberdade. Olha o paradoxo aí. Ser escravo de Deus é ter perfeita liberdade. Essa pode ser considerada uma palavra de uma vara, de um ramo que entendeu a finalidade para a qual existe. Entendeu a simplicidade da vida de um escravo e as suas opções. O que o escravo tem de opções? Entendeu que conectar-se à videira plantada pelo agricultor é a única opção de liberdade. Estar ligado à perfeição, essa é finalmente livre e livre para sempre. Cremos nessa possibilidade de que, uma vez salvo, não há como retroagir. Salvo para sempre. Nós somos ramos e nada podemos fazer sem a videira. É o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 15. Eu sou a videira. Vocês são as varas ou os ramos. E olha condicional aí. Se alguém permanecer. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a questão final que ele fala aí: sem mim, vocês não fazem nada. Eu disse ainda há pouco, vara sem a videira não faz nada. Vara sem a videira não faz nada. Então essa é a razão. Mas temos, por outro lado, também a certeza de que Deus não tem um plano B. Eu já contei essa história aqui uma vez, eu vou repetir. Quando Jesus, depois da ascensão, voltou ao Pai, depois de ter arrumado tudo nos seus aposentos celestiais, ele foi lá tomar um cafezinho com o Pai. Ele disse: Pai, eu estive lá, fiz lá o ministério,
cumpri tudo o que estava determinado, morri, ressuscitei, estou de volta aqui. Deixa lá um grupo de algumas pessoas lá para continuarem a missão. E se eles falharem? O que vamos fazer se eles falharem? Aí o pai volta para Jesus e diz, olha, se eles falharem, não sei, porque não tem outro plano não. O plano é esse. A missão está na mão deles agora. Claro que essa é uma história, né? Sem H, é história. Mas que tem tudo a ver. Se nós, que somos as varas, falharmos, não haverá frutos. Só haverá frutos se nós produzirmos frutos. Se nós estivermos firmes nas varas e produzirmos frutos, como Deus espera de nós. Que se nós falharmos, não tem plano B. O plano é esse. Esse conhecimento produz uma humildade recheada de alegria. Não de uma alegria orgulhosa, não de orgulho. Depois de fazer tudo que foi possível fazer, nós chegamos à conclusão de que não fizemos nada especial. Lucas capítulo 17, versículo 20. Jesus falando com os seus discípulos, ele diz aqui, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que eles têm ordenado, for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Fizeram tudo, mas somos servos inúteis. Mas depois de terem feito tudo o que for ordenado, vocês devem dizer, somos servos, apenas cumprimos o nosso dever. Não fomos proativos. Não fomos além. Não, a minha missão vai só até aqui. Tem uma coisinha que podia fazer, mas isso aí não é a minha missão. Então nós somos, depois de ter feito tudo que nos foi solicitado e ordenado, aí somos ainda considerados como servos inúteis, porque não fomos um pouco além. O trabalho a fazer, a realizar, que está além, pode ser feito por nós, se dermos esse passo, se formos um pouco mais adiante. Ou então chega uma conclusão que Paulo chegou lá em 1 Coríntios 15, versículo 10, quando ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Mas aí ele cai em si, peraí, mas tudo bem, mas não fui eu, mas foi a graça de Deus em mim. Ele em tempo reconheceu que ele estava talvez se exaltando, e disse, em bem que não fui eu, mas a graça de Deus em mim que opera essa situação. Nós somos nada sem essa graça de Deus. Então, cada ramo sabe que em si mesmo nada é. Mas mesmo assim, Deus escolhe usar e depositar nele e sobre ele a sua perfeição. Para que a perfeição de Deus esteja ao alcance de qualquer ser humano, onde quer que ele esteja. Nós somos necessários, porque nós somos chamados para sermos servos usados por Ele. E Cristo escolheu não viver sem nós, embora Ele pudesse fazê-lo. Mas Ele confiou a missão de levar o Evangelho ao mundo, a nós que somos seus seguidores. Ele poderia ter vivido ou continuar vivendo sem nós, mas não quis fazê-lo. Ele nos chamou para sermos dele e vivermos para ele. Somos chamados para, digamos assim, pender entre o céu e a terra
e não reter nenhum mal. Se você puder colocar aquelas uvas de novo aí penduradas, isso nos mostra como é que nós podemos ficar. Nós somos esses frutos e produzimos esses frutos que estão aí para serem demonstrados para o trabalho do Senhor. Nós somos úteis no reino de Deus, somos chamados por Deus para a execução dessa obra. Isso é um paradoxo. O maior dos ramos é o que mais recebe, mais fornece em termos de frutos. O ramo que não tem em si mesmo nenhuma importância, como nós já vimos, o ramo não tem em si mesmo nenhuma importância, mas ele tem algo enorme, de enorme importância que flui por meio dele, fluindo através da sua vida. E é isso que acontece, esse fluir da seiva que vem da videira, todos os dias, o dia todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, e assim pela vida afora. Nós somos úteis todos os dias, o dia todo para Deus. Atilano Muradas cantou uma música, Enquanto Vida Houver. Está aí ou não está? Pode ser? Manda aí. Hoje, na nossa comemoração dos 40 anos de violão com Atilano Muradas, eu vou cantar a canção Enquanto Vida Houver. Eu sempre, desde que eu comecei no violão, eu comecei dentro do Enquanto Vida Houver, eu vou louvar ao Senhor Jesus, meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser, a tua cruz é minha luz, todas as coisas que eu tenho foi o Senhor que me deu, eu sou feliz em servi-lo, meu coração é só teu, minha família, meus bens e tudo que eu posso fazer, devo ao Senhor que me faz viver, e eu só posso agradecer. Enquanto vida houver, eu vou louvar ao Senhor Jesus, meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser, a tua cruz é minha luz. Todas as coisas que eu faço são para te agradar. Minha alegria é viver constantemente no altar. Vem derramar sobre mim graça, humildade e amor para melhor te servir, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Enquanto vida eu vou louvar ao Senhor Jesus, meu coração eu te entrego, faça o que dele quiser, a tua cruz é minha luz, a tua cruz é minha luz. Enquanto vida houver, que nós possamos levar isso no nosso coração. Permanecer na videira é mais do que necessário. Mas permanecer sem produzir frutos não agrada ao agricultor. Então temos que ter esse cuidado para que sejamos varas produtivas, enquanto vida houver. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse ensino tão maravilhoso que o Senhor Jesus deixa na sua palavra e que nós podemos tomar para nós nos dias de hoje. E
junto com isso, assumirmos a responsabilidade de sermos ramos produtivos, varas produtivas, que possam fazer valer a Tua palavra aqui neste mundo, enquanto aqui estivermos. Enquanto estivermos nessa caminhada, nessa jornada, que os frutos possam ser produzidos por cada um de nós. Para dessa forma honrarmos o Teu nome, ó Deus, glorificarmos o Teu nome e fazermos com que nós não estejamos vivendo uma vida sem sentido neste mundo, mas que possamos viver aqui aquilo que é realmente o Teu interesse para o nosso viver. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Fortalece o Teu povo, onde quer que esse povo esteja. Seja os que aqui estão presentes, seja aqueles que nos ouvem e participam das redes sociais, e aqueles que não nos ouvem, onde quer que estejam, ó Deus, que Teu Santo Espírito esteja com cada um, ó Deus, que te pertence, para que cada um se conscientize dessa verdade, que precisa ser um ramo produtivo, que dê frutos, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.